da mensagem desta noite, a graça salvadora de Jesus. A carta aos Efésios revela o propósito de Deus para o seu povo. Propósito que foi a reconciliação. O Senhor queria se reconciliar. E esse propósito foi executado pela obra redentora de Cristo e pela ação do Espírito Santo no povo de Cristo, como vemos no capítulo 1, na introdução da carta. Entretanto, Paulo, no capítulo 2, que é o texto escolhido para a nossa meditação, ele alerta que esse processo de reconciliação, ele só foi possível mediante uma coisa: a graça de Deus. Não foi por força do homem, mas pela graça de Deus, que é o favor imerecido. Graça essa que é real e eterna. E por que isto é importante? Isto é importante ressaltar porque muitos estão vivendo hoje como se estivesse tudo bem. Eu sou uma pessoa correta, eu sou honesto, eu tenho apenas a minha esposa, eu sou até religioso, então está tudo bem. Com certeza eu vou chegar à vida eterna. Mas não é assim que a palavra do Senhor diz. Não é assim. Paulo nos alerta para dois estados de vida: um antes do Senhor Jesus e um depois do Senhor Jesus. Leiamos o texto. E vos vivificou, ele dando continuidade, falando aos Efésios, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Notem que Paulo se inclui nesse momento, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós vemos aqui duas situações. Eu gostaria de começar pela condição inicial que está a humanidade, que estava aquele povo e está a humanidade hoje em dia. No versículo 1, na segunda parte já, ele diz: estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo alerta não para uma morte física, ele não estava se referindo a isso, mas a morte espiritual que encontrava-se a humanidade. Olha, vocês estão mortos espiritualmente. Na verdade, o pecado está em nós. Muitas vezes as pessoas acham: não, eu não sou um pecador. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. Lá em Romanos, capítulo 3, versículos 23, nós podemos ler. Romanos, capítulo 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Não há uma pessoa que não tenha pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E a consequência disso está no capítulo 6 de Romanos, 23, na primeira parte do versículo.
Porque o salário, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. E ele completa: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, estavam em pecado. A humanidade está em pecado. Como estava naquela época, continua ainda hoje em pecado. E isso é corroborado pela palavra do Senhor. E por que estavam assim? Por que eles andavam em pecado? Nós vamos ver que é uma semelhança muito grande com o que nós vivemos hoje. No segundo versículo, ele diz aqui: que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Ou seja, segundo o sistema de pecado que prende homens a ideias, às filosofias que em nada tem a ver com a vontade de Deus. Eles estavam andando mortos porque estavam segundo este curso, andando segundo este curso do mundo. As coisas parecem naturais, são normais. Hoje em dia não tem nada a ver, é assim mesmo. Mas não são, porque colidiam e hoje em dia também colidem com os ensinos do Senhor. Vão, sim, aí sim, de encontro ao que a palavra de Deus ensina. E não podem ser do Senhor, porque ele continua e diz aqui: quem está dirigindo este mundo? Notem o que ele fala: segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que é o príncipe deste mundo, que é Satanás. Ele que dirige esse mundo. Então, realmente não podiam estar fazendo o que o Senhor queria, porque estavam justamente agindo dessa forma. Este inimigo de nossas almas, que vai realmente cegando o entendimento das pessoas, como alerta Paulo, lá na carta de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos de 3 a 4, diz o seguinte: mas se ainda o nosso evangelho, Paulo escrevendo aos Coríntios, está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século, notem que é um D minúsculo, não é o nosso Deus, mas o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, um mundo dirigido por o príncipe deste mundo, que é Satanás, que cega o entendimento das pessoas. E as pessoas começam a achar que tudo é natural, é normal, quando realmente estão colidindo com a palavra de Deus. E continuavam andando também nos desejos da carne, como ele fala no outro versículo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, a vida sendo regida pelo que eu acho. Ah, mas eu acho assim. Não, mas olha só, eu acho dessa forma. Não, mas não é bem assim não, porque eu acho, segundo os desejos da carne, dos vossos pensamentos. E aí Paulo, para que eles não achassem que era só com eles, que ele estava se dirigindo aos gentios, ele vai e diz: entre os quais todos nós também. Então Paulo, ele chama e diz: olha só, nós judeus também estamos incluídos nisso. E é interessante essa colocação de Paulo, porque deixa claro que não tem ninguém separado, ou seja, está todo mundo na mesma situação. Todos estavam andando naquela situação. Todos estavam realmente agindo de uma forma que não agradavam a Deus, mostrando que esta condição atinge a todos. Não se realizava nada segundo o que Deus esperava de cada um, segundo as expectativas que o Senhor tinha de cada um. Era assim que eles estavam vivendo. Não viviam segundo as exigências de Deus para se ter uma vida de santidade. E hoje em dia, meus queridos, está da mesma forma.
As pessoas estão vivendo segundo os seus achismos. É a situação que vive aqui. E às vezes estão vivendo, como nós falamos no início, e são pessoas até corretas na sua maneira de viver, são pessoas honestas, mas não é isso que o Senhor espera. Ele vai mostrar que não é com atitudes que você vai ter a vida eterna. Se você quer a vida eterna, você vai compreender que o Senhor lhe dará mediante a sua graça. Porque se continuar andando desta forma, aí vem a grande e terrível consequência daqueles que continuam andando assim. Entre os quais, ele diz no versículo 3, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Da ira de quem? Da ira de Deus. Eram filhos da ira de Deus. Era uma expressão, a expressão judaica, asseverando a depravação essencial da natureza humana, que seguiu a queda do homem, ou seja, destinados à condenação. Então Paulo chama aqui o primeiro estágio de vida, em que ele mesmo também se encontrava antes. Então ele estava relembrando ali aos Efésios aquilo ali. Mas graças a Deus, a palavra do Senhor sempre tem um grande mas. E ele entra. Mas Deus, aí vem a boa notícia, que é riquíssima em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, e começa a discorrer. Ele destaca então a ação de Deus, a ação misericordiosa de Deus. Deus então, diante daquela situação, tem a sua ação misericordiosa. E o que Deus fez? No início ele fala, e aqui na segunda parte do versículo 5 ele também diz, nos vivificou juntamente com Cristo. Ora, meus amados, ninguém pode ser vivificado se não estiver morto. Estavam mortos e foram vivificados. Foram vivificados. Antes mortos, agora vivos. E juntamente com quem? Com Cristo Jesus. Porque ele aqui diz, a semelhança da ressurreição, ele realmente nos ressuscitou. E nos ressuscitou para quê? Para uma nova vida, uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de viver, como está lá em Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então começa a nova situação. Ou seja, vivificados, eu sou agora uma nova criatura e vivo para engrandecer o nome de Deus, segundo o que Ele orienta, uma nova maneira de viver. E mais, Ele também nos exaltou, porque Ele diz aqui no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, fazendo-nos sentar nos lugares celestiais. Ou seja, Ele nos deu uma nova cidadania. Vamos ler lá em Filipenses 3:20, na primeira parte do versículo, Filipenses 3:20, em sua primeira parte do versículo diz, mas a nossa cidade está nos céus. Ah, meus amados, que bom que o Senhor é misericordioso, pois estávamos num estado condenados à perdição, e olha que estávamos andando achando que estávamos corretos, queríamos ter a vida eterna, mas o Senhor então nos vivifica e nos exalta e diz, olha, vocês estarão comigo no reino de Deus, no meu reino, nos lugares celestiais. E por quê? Por que o Senhor fez isso então? Por quê? Queridos,
porque Ele é misericordioso e tem amor por todos nós, e não quer que ninguém se perca, quer que todos se salvem. Quer que você, que ainda não teve esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, se salve. Por seu grande amor e misericórdia, como nós podemos ver aqui no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, agiu dessa forma, e também por sua graça e bondade. Aí muitos vão dizer: tudo bem, pastor, compreendi, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu tenho a salvação? Não, você não tem por ser bom a salvação. Não tem. Você não pode, por suas obras, sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa caridosa, sendo uma pessoa que distribui alimentos, sendo uma pessoa que ajuda ao próximo, você, infelizmente, não tem a salvação. Você não tem a salvação. Por quê? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé em Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, não adianta, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, eu estou no céu porque eu fui bom. Não vem das obras. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para fazer boas obras, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se eu faço boas obras, eu não faço nada demais. Não faço nada demais. Eu preciso ser bom, porque Deus espera que eu seja bom. Então não adianta. Ok, compreendi. Então o que eu tenho que fazer? João 14:6, versículo bem conhecido de todos nós, mas vamos ler aqui. Jesus, falando aos seus discípulos, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu queridos, fechou. Ele é o caminho. Note que o artigo define ele como sendo o único caminho, não é mais um caminho. Mas eu sou uma pessoa boa, eu sou religioso, meu querido, não adianta. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você precisa realmente reconhecer que é um pecador. Você precisa realmente compreender que você estava num estágio de vida em que você pode ser até uma pessoa boa, tudo bem, você foi criado para isso, mas você precisa pedir perdão a Jesus, reconhecer que é pecador, entregar a sua vida a Jesus, porque só assim você vai ter a vida eterna. Você não vai ter a vida eterna porque segue tradições de família. Você não vai ter a vida eterna porque você tem uma determinada entidade que você gosta. Você não vai ter. Você só vai ter Você vai ter só a vida eterna se você entregar a sua vida a Jesus Cristo e Ele passar a ser Senhor e Salvador da sua vida. Porque senão você não vai para o reino dos céus. Isto é ponto. Não tem meio termo. Isso tem que ser dito assim, porque você tem que tomar uma decisão, porque se você não tomar pode ser tarde demais. Aonde você vai estar amanhã? Queira Deus que você esteja aqui. Mas se você partir dessa vida sem tomar essa decisão, você vai para longe de Deus, mesmo sendo uma pessoa boa. Dura esse discurso. Quem tem ouvidos, ouça. Só Jesus, só em Jesus há salvação. Nós vamos estar orando nesse momento. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, você que está em casa nos vendo pela internet, fechasse os seus olhos e levasse seu pensamento a Deus. Eu vou estar orando por você neste momento.
você possa realmente ter compreendido que Jesus é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Que você possa realmente se dispor a querer ter o que nós chamamos do encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ele possa ser Senhor da sua vida. Pai amado de fidelidade, Tu, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo é que convence. Toca no coração das pessoas que ainda não tiveram esse encontro pessoal contigo, para que possam realmente compreender, Senhor Deus, que possam entender que nós vivemos numa vida num estágio, mas é preciso que nós entreguemos a nossa vida a Ti, ó Pai, para recebermos a salvação pela graça que vem de Ti. Ó Pai, toca nos corações, que essas pessoas possam tomar esta decisão, Senhor Deus, e possam se entregar a Ti. Pai amado de fidelidade, continue abençoando a sua igreja, Senhor Deus, a tua agência do Evangelho aqui em Caraí e a todos os teus servos espalhados por todos os 4 cantos da terra, Senhor Deus. Que possamos continuar anunciando a tua mensagem, Senhor Deus, isto a tempo e fora de tempo, a fim de que possa haver salvação na sua casa. Se você, querido, tomou esta decisão, nós vamos estar realizando a ceia do Senhor. Você, após a ceia, após o culto, me procure ali na porta e diga: olha só, pastor Alberto, eu tomei essa decisão. Eu realmente compreendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e entreguei minha vida a Ele. E se você que está nos assistindo pela internet tomou essa decisão, passe um e-mail para a gente, para que nós possamos entrar em contato